Buenas Expressers! Depois de alguns dias em que brincamos na neve, competimos olimpicamente e aproveitamos um veranico em pleno inverno, estamos de volta para o seu, o meu, o nosso Dia Express Podcast. Apesar dessa chamada clichê. Se aproxime ao nosso refúgio para falarmos de videogames, tecnologia, música e muitos outros assuntos relacionados à cultura pop e ao entretenimento. E para quem caiu de paraquedas aqui, me chamo Diego Pascoal Vicente, nintendista, técnico de informática, graduando em processos gerenciais e estarei com vocês no comando deste programa. Embarque comigo nessa aventura. Notícias. Nos dias de hoje, localizar um endereço tem sido de certa maneira fácil, devido aos sistemas de GPS e, claro, ao já conhecido Google Maps. E não só isso, através do Google Street View, poder ter a chance de visualizar os entornos desses locais como se estivesse ali. E agora? Já imaginou ter essa mesma experiência em um jogo? Pois foi o que fez um estudante de ciência da computação que se intitula como Nassim Software, e com isso decidiu mostrar seus conhecimentos em programação e mapeamentos de forma muito criativa, levando uma experiência estilo Google Street View para o mapa de Hyrule em Zelda Breath of the Wild. Acessando o site do projeto, que estará na descrição deste episódio, é possível acessar muitas das localidades do jogo, se movendo através de setas e observando o cenário em imagens panorâmicas 3D. É basicamente a mesma experiência do Google Street View. Encerrando este assunto, a iniciativa está sendo desenvolvida aos poucos, e o mais legal é que qualquer pessoa pode ajudar com o envio de imagens do mapa, bastando preencher um formulário que está no site no menu Submit Locations. Quem almeja trabalhar com desenvolvimento de software certamente já deve ter feito a si mesmo os seguintes questionamentos: qual linguagem devo me dedicar? Quais tecnologias devo aprender? E qual banco de dados utilizar? MySQL ou PostgreSQL? Para ajudar aos indecisos e também trazer algumas informações dessa área, gostaria de trazer uma pesquisa recente da Stack Overflow para tentar dar um norte nessa escolha pessoal de cada um. Para quem não a conhece, a Stack Overflow, em síntese, é um site de perguntas e respostas para profissionais e entusiastas na área de programação de computadores. Algumas informações sobre a pesquisa da empresa. A coleta de respostas ocorreu no período de 25 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021 e contou com a participação de 83.439 desenvolvedores de software de 181 países ao redor do mundo. Os questionários foram organizados em vários blocos de questões, as quais foram randomizadas em ordem. Além disso, as respostas para a maioria das perguntas também foram colocadas em ordem aleatória. Os dados apontam que praticamente 60% dos entrevistados aprenderam a codificar a partir de recursos online, em especial os mais jovens, que tendem a aprender com cursos online, fóruns e etc. Por outro lado, os entrevistados mais velhos se utilizaram de meios mais tradicionais, como escolas e livros. No que se refere a status de emprego, 81% dos desenvolvedores profissionais estão empregados em tempo integral, uma redução em relação aos quase 83% de 2020. A porcentagem de desenvolvedores profissionais que dizem ser contratados independentes, freelances ou autônomos aumentou de 9,5% em 2020 para 11,2% em 2021, indicando potencial insegurança no emprego ou mudança para arranjos de trabalho mais flexíveis. No que tange o tipo de linguagem, os dados da pesquisa nos mostram que JavaScript continua sendo a linguagem de programação mais utilizada, com aproximados 65%. Python subiu para 48,2% e Java
caiu para 35,35%. As porcentagens somam mais de 100% por causa do uso de mais de uma linguagem por cada desenvolvedor. Em relação a IDEs, do inglês Integrated Development Environment, ou em tradução livre, Ambiente de Desenvolvimento Integrado, estes que são programas de computador que reúnem características e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software. Tudo isso com o objetivo de agilizar este processo. Neste tópico, temos 71,06% dos desenvolvedores que utilizam o Visual Studio Code, 33,03% o Visual Studio e outros 29,1% o Notepad++. Quanto ao uso de sistemas operacionais, o Windows continua sendo o mais utilizado, com 45,33% das respostas, seguido pelo Linux com 25,32% das respostas e superando o uso do macOS com seus 25,19%. Para saber um pouco mais sobre a metodologia da pesquisa, dados e outros tópicos desta, irei deixar o link na descrição deste episódio. Antes da próxima notícia, me digam aí, queridos ouvintes, quem em algum momento de queda da internet em seus dispositivos já não experimentou o famoso joguinho do dinossauro no navegador da Google? Ou quem aí não conhece um dos dinos mais carismáticos do mundo dos games, nosso querido Yoshi? Diante disso, uma notícia bem interessante dos últimos dias foi a do reconhecimento da formação geológica de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, pelo Guinness Book, o livro mundial dos recordes, como sendo o local onde foram encontrados os mais antigos dinossauros do mundo até o momento. Segundo o site do Guinness, apesar de ainda não ser possível datar fósseis de dinossauros de milhões de anos atrás propriamente, há a possibilidade de se datar as rochas nas quais estes são encontrados. E com base neste método, foi possível mostrar que o local mais antigo conhecido em que os dinossauros foram recuperados até a data deste podcast é a da já citada Formação de Santa Maria, região esta em que os cristais de zircão locais foram radiometricamente datados em até 233,2 milhões de anos, situando-os na idade ladiniana do final do período Triássico. Entre alguns exemplares escavados na região, podemos citar o Bagualossauro agudoensis e o Saturnalia tupiniquim. Histórias Gamers. Hoje, nosso bloco de histórias tem a participação do nosso ouvinte Eduardo Polanczyk da Silva, do canal Wild Eyes EPS, contando seus primeiros passos no mundo dos games. Confira aí. Olá pessoal, eu sou o Edu, sou biólogo e hoje eu vou compartilhar com vocês algumas memórias que eu tenho relativas a videogame. Eu sou da década de 80 e as primeiras recordações que eu tenho são de um console de Atari que o meu pai tinha, e esse console ele era composto por controles com apenas um botão de ação e uma alavanca direcional. E essa alavanca ela só tinha as opções de frente, trás, esquerda e direita. Os jogos que a gente mais gostava de jogar eram o Enduro, o Pitfall, o Box e o Tênis. E esses jogos, pessoal, a gente dedicava horas para jogar, principalmente dias de chuva. E eu digo a gente porque além de eu e meu pai jogarmos, nós também tínhamos a presença dos meus primos, da minha irmã. Então era sempre uma coisa muito familiar esse momento de jogatina de videogame. No final da década de 80 ali, eu ganhei então o Phantom System. O Phantom System ele é um console, se eu não me engano, de 8 bits, já com uma jogabilidade muito maior, com um controle muito mais complexo, mais botões, enfim, mais opções de ação quando tu está jogando. E os jogos que a gente mais jogava ali do Phantom System era o joguinho dos Simpsons, pessoal. O joguinho dos Simpsons era muito bacana, ele tinha uma jogabilidade legal
e a gente dedicava muitas horas e chegava numa certas fases ali que não tinha como passar, e mesmo assim a gente ficava insistindo e nunca conseguia passar. E assim foi com vários outros jogos, né, de outros consoles que eu vou comentar com vocês na sequência. Depois do Phantom System, pessoal, eu acabei ganhando um Mega Drive, já com uma qualidade muito mais bacana, 16 bits, né, e uma qualidade de gráfico muito legal, uma jogabilidade muito boa também. No Mega Drive, então, eu jogava principalmente Sonic, adorava Alter the Beast, se eu não me engano era mais ou menos esse nome, Streets of Rage e vários outros joguinhos nesse sentido. O outro console também que eu e meus primos, aí a minha irmã e meu pai já pararam um pouco de participar das jogatinas, mas eu e meus primos e meus amigos a gente dedicava várias horas também nessa função. Depois do Mega Drive, pessoal, então eu ganhei um Super Nintendo, que por muito tempo foi o meu sonho de consumo, mas a gente não tinha condições de comprar. Quando a gente teve essa possibilidade, então, nossa, foi uma loucura. Tanto eu quanto os meus primos, assim, a gente ficava muito tempo jogando Super Mario, Street Fighter e o Donkey Kong. E assim, Donkey Kong e Super Mario, até hoje eu tenho uma gana por jogar eles. Inclusive hoje eu penso em adquirir esses tipos de console retrô para jogar aquele tipo de joguinho lá. Coisa de velho, né? Mas é o que eu quero fazer. Adquirir um console retrô para jogar esses jogos. E depois do Super Nintendo, então, aí sim, eu entrei para a história do PlayStation, né? PlayStation 1, 2 e parei no 3. Não progredi para o PlayStation 4 e nem para outras plataformas, né? Mas o Super Nintendo, sem sombra de dúvidas, e o Mega Drive foram os que mais marcaram, somados ao Atari por ter sido o primeiro, os que mais marcaram a minha vida. Com o Super Nintendo, foram muitas noites de churrasco, galeto, tomando uma cervejinha, tomando uma caipirinha, porque aí já não era criança, né? Nós já éramos, naquela época, adolescente também bebia, e depois, uma parte da idade adulta também eu tive esse console, né? O Super Nintendo. Então a gente juntava a turma e passava muito tempo jogando, fazendo festa, folia, e são essas as principais memórias. Já no período do PlayStation 1, 2 e 3, era um outro estilo de vida, né? Já era uma responsabilidade muito maior, então eu tinha pouco tempo para me dedicar para a jogatina. E hoje, efetivamente, infelizmente, eu acabei praticamente abandonando, né, esse hobby de jogar videogame. Mas que nem eu falei para vocês, pretendo voltar justamente nesses consoles retrô. Um grande abraço, Diego, valeu pela oportunidade e espero ter ajudado aí, ter instigado os colegas ouvintes, os amigos ouvintes aí a mandar a história deles também. Valeu, um abraço para todos vocês. Recomendação ao ouvinte. Nessa edição do Recomendação ao Ouvinte, gostaria de iniciar de uma maneira diferente. Quintanearei um texto muito conhecido de Mário Quintana. Poeminho do Contra. Todos esses que aí estão, atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Quando escuto esses versos, sempre me vem uma musiquinha de Cleiton Ramil e Vitor Ramil que diz mais ou menos assim: pé de pilão, arreda camundongo pra passar o batalhão. Sai da frente que atrás vem gente. Muita atenção que aí vem a turma do pé quente. Pé de pilão, olha o corre-corre da corrente. Pé de pilão, pobre de quem atravancar o caminho. Eles todos passarão, e eu, passarinho. Neste pequeno diálogo de um texto com o outro, quero trazer a recomendação do livro Pé de Pilão, do já mencionado Mário Quintana. Você, amigo ouvinte, deve estar se perguntando: outro livro para crianças? E respondo com o singelo sim de um pai que ultimamente tem tido muitas leituras fantásticas que nos levam, aqui em casa, a eletrizantes aventuras. Pé de Pilão é um poema.
Aliás, é muito mais que isso. São versos que se dão as mãos para contar a história de um menino que é transformado em pato e sai em busca de achar a sua avó. No mais breve resumo, na contracapa do livro podemos ler: antes de abrir este livro, é bom que você saiba. Essa história é diferente de tudo que já leu por aí. Vai conhecer um patinho que, na verdade, é um menino e quer reencontrar sua avó. Um macaco retratista muito primoroso, um policial cavalo que se locomove sobre outro cavalo, além de uma fada maldosa que vive em uma floresta encantada. E com tantas situações fantásticas, rimas e risadas, pode ter certeza de uma coisa: essa história de Mário Quintana, um dos poetas brasileiros que mais escreveram sobre a infância, vai te deixar encantado, ou até enfeitiçado. O livro traz ilustrações de Rosinha. É muito colorido e traz todo o clima aos versos do saudoso poeta. Além disso, o livro virou uma peça de teatro, em forma de opereta, que estreou em 12 de outubro de 2006, nas comemorações em homenagem ao centenário de nascimento do poeta Mário Quintana, na Sala Carlos Carvalho, da Casa de Cultura Mário Quintana, ficando em temporada até 12 de dezembro de 2006. A peça ganhou muitos prêmios e atualmente é possível assisti-la no YouTube. Gostou dessa dica? Ficou interessado em adquirir o livro? O link para a compra estará disponível na descrição deste episódio, assim como os links para o site de Cláudio Levitan e para a opereta no YouTube. Dicas da Nutri. E hoje contamos com mais uma dica pra lá de espetacular da nutricionista Sabrina Bastos Franco, com o patrocínio do Espaço Clínico Multidisciplinar Sabrina, um local para você que busca um atendimento individualizado, plano alimentar personalizado, focando na sua saúde e não em fórmulas imediatistas ou dietas restritivas. Venha nos conhecer no seguinte endereço: Rua Pedro Álvares Cabral, número 596, bairro Vaque, Sapucaia do Sul. Agendamento pelo fone Whats 051 98298 1401. Olá, Expressers! Sou a nutricionista Sabrina Bastos Franco e, para nosso encontro de hoje, atendi a sugestão do ouvinte Jonathan, que deixou seu comentário lá no meu Instagram, sugerindo como tema lanches saudáveis e práticos para aqueles que ficam muito tempo na jogatina. E a dica da Nutri é: lanches fáceis e nutritivos. Separei duas receitas, uma doce e uma salgada. A primeira receita, salgadinho de grão de bico. Para preparar, deixe de molho por 3 horas o equivalente a meio pacote de grão de bico. Após esse tempo, escorra a água e coloque os grãos em uma panela de pressão. Cubra com nova água e feche a panela. Deixe cozinhar por 10 minutos após iniciar a pressão. Passado 10 minutos, desligue a panela, deixe sair a pressão. Ao abrir a panela, confira se o grão está cozido, porém al dente. Então, escorra novamente essa água, coloque os grãos em um recipiente onde você possa misturar os outros ingredientes. Coloque um pouco de azeite de oliva ou outro óleo de sua preferência, sal, páprica defumada e outros temperos desidratados que desejar. Misture tudo e coloque em uma assadeira, procurando deixar bem espalhado nessa forma. E asse em forno pré-aquecido, a temperatura em torno de 180 a 200 graus, até ficar dourado. Lembrando de ir virando os grãos para assar por igual. Então, de tempo em tempo, vai virando esses grãos. Outra forma de assar, você pode utilizar na fritadeira air fry. Ali também fica bem prático e rápido também de preparar. Após o grão de bico estar assado, deixe ele esfriar e prove para ver se ele ficou crocante.
Caso não tenha ficado muito crocante, coloque novamente no forno. A ideia é que ele fique crocante e sequinho, parecendo um salgadinho. Após frio, você guarde ele em um vidro, assim você consegue conservar ele para mais ou menos em torno de uns 10 dias. Segunda receita, cookies de aveia e chocolate. Os ingredientes: um ovo, 3/4 de xícara de aveia em flocos finos, meia xícara de açúcar mascavo, 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Eu uso 70% cacau, aí fica a escolha de vocês. 3 gotas de essência de baunilha e 3 colheres de sobremesa de pasta de amendoim. A pasta de amendoim é opcional. Se você não quiser utilizar, você pode substituir então por 3 colheres de sobremesa de manteiga derretida. Modo de preparo: primeiramente, misture todos os ingredientes secos. Após os ingredientes secos todos misturados, você deixe um espaço no fundo, né, da tigela para colocar os líquidos. Ali você vai colocar o ovo, a essência de baunilha e a pasta de amendoim. Os ingredientes líquidos, você vai misturando eles até incorporando com os ingredientes secos. Misture bem, ele vai ficar uma mistura mais pastosa, porém, ele não, pela gordura da pasta de amendoim, ele não vai grudar as mãos. Então, depois dele todo misturado, você faça pequenas bolinhas nas mãos, com as mãos, e coloque em uma forma. Vá colocando eles com uma certa distância de mais ou menos uns 3 dedos entre uma bolinha e outra. Após colocado toda a massa na forma, você pode colocar em cima ou pedaços de chocolates, ou gotas de chocolate, ou de repente até castanhas ou nozes picadas por cima. Asse em forno pré-aquecido, em torno de 180 graus, por mais ou menos 25 minutos. E nesse período de assar, você vai acompanhando para não deixar queimar, já que cada forno ele tem, né, pode ter uma variação em termos de temperatura, mas 25 minutos é o suficiente. Tire do forno e deixe esfriar, ele vai ficar sequinho após frio. E para guardar, guarde em um vidro. O tempo mais ou menos de durabilidade, mais ou menos uma semana a 10 dias. E para quem não gosta de chocolate, pode seguir a mesma receita, porém é só excluir o chocolate em pó. E para a cobertura, utilizar as castanhas ou nozes picadas. O rendimento desta receita é de aproximadamente 30 unidades. Nessas receitas que trouxe hoje, temos combinações de riquíssimos nutrientes, que são importantíssimos para o funcionamento do nosso corpo. Temos fontes de fibras, fontes de proteínas, fontes de antioxidantes e fontes de gorduras boas. E com isso, né, teremos um lanche, né, opções de lanches saudáveis, práticos e que, né, você pode preparar com antecedência e tê-lo prontinho aí na sua casa para qualquer momento, no horário do lanche que quiser saborear. E estas 2 receitas deixarei lá no meu Instagram, @NutriSabrinafranco. Deixarei o passo a passo para você acompanhar e poder preparar aí na sua casa. Gostou da dica da Nutri de hoje? Deixe seu comentário lá no meu Instagram. E se tem alguma sugestão para o próximo encontro, também possa deixar lá. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Poesia Gamer. E agora com vocês, o nosso sarau eletrônico, espaço este em que quero trazer uma oportunidade para você que gosta de escrever. Para enviar seus poemas e textos com temas de videogames, você pode redigir um belo e-mail endereçado ao nosso podcast, diexpresspodcast@gmail.com, caso você queira que seu texto seja lido por nossa equipe.
ou acessando nosso Instagram, @DiaExpressPodcast, clique no link da bio e escolha a opção Participe de nossos programas enviando sua mensagem. Grave seu texto ou poema para que ele faça parte de um de nossos episódios. Contamos com sua participação. E o texto de hoje se chama A Princesa de Nosso Castelo. Aqui em casa tem uma princesa, que não é Peach nem Zelda, que com seus gizes de cera pinta rios, desertos e selvas. Com seus lugares especiais, anda de patinete fazendo suas tranças voar. E não tem programa melhor para um final de semana que vê-la de joystick nas mãos, dizendo: "Joga comigo, papai." Gostaria de agradecer a você, amigo ouvinte, por ter nos acompanhado até aqui. Nossos programas serão quinzenais. Os links e indicações estarão disponíveis na descrição deste episódio. Um abraço e até nosso próximo encontro!